mais abençoada. Rádio Imaculada. Programa Discípulos e Missionários, começando nesta manhã, abraçando a você que está conosco, ouvindo na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Meu amigo, você acredita nos seus sonhos? O primeiro bloco do nosso programa será dedicado a uma conversa sobre superação e fé. Quem vai conduzir este momento é Rose Lino. Bom dia, Rose. Quem é o nosso convidado de hoje? Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvinte do programa Discípulos e Missionários da Rádio Imaculada. O nosso bate-papo de hoje é com o jovem maceioense que usa a escrita como um caminho de resistência em uma história de fé e superação. Estou falando de Matheus Cavalcante. Bem-vindo, Matheus. Olá, ouvintes da Rádio Imaculada e do programa Discípulos e Missionários. Hoje você é um leigo da igreja e escritor, mas antes de seguir esse caminho da pesquisa e da literatura, você sentiu um chamado maior. Conte pra gente como foi essa caminhada. O chamado à vocação sacerdotal nasceu através da minha participação, da minha vivência na igreja. O meu primeiro contato foi através do movimento mariano Legião de Maria, onde ainda na infância eu frequentava o grupo juvenil. Depois comecei a fazer a catequese, então eu fiz a primeira Eucaristia, logo em seguida o sacramento do Crisma e conheci o grupo jovem da comunidade Nossa Senhora Aparecida e a paróquia São José Operário, no bairro do Trapiche, onde atualmente eu frequento e participo. A partir da participação na pastoral, nas atividades com a juventude, nos encontros, nos retiros, então a vocação foi sendo cultivada. Mas o chamado mesmo veio em 2014, ao participar de um retiro de carnaval promovido pela paróquia São José Operário, no qual eu participei de um momento de oração e senti algo diferente nesse momento. Passado alguns dias, eu procurei sacerdote e iniciei os encontros vocacionais, sendo acompanhado pelos missionários claretianos, e esse discernimento durou um ano, como seminário, onde eu ia ingressar. Aqui em Alagoas não possui casa de formação, então eu tive que viajar para São Paulo, para o município de Batatais, para passar um final de semana junto com os demais candidatos a ingresso do seminário, para passar por uma avaliação e ser aprovado para o ingresso no seminário. Mas eu enfrentei muitas dificuldades, pois eu não tinha recurso na época, a passagem custava um alto valor e o sacerdote deu uma parte do valor e a minha família, minha mãe, teve que completar o valor e eu então fui
embarquei de avião para esse encontro para ser aprovado no seminário. No dia 30 de janeiro de 2015, eu estava deixando Alagoas para vivenciar uma nova fase da vida, né? Da caminhada. No seminário claretiano, na cidade de Batatais, em São Paulo. Eu fiquei um ano fazendo o propedêutico, o período inicial do processo formativo. A etapa da filosofia, eu fui residir na cidade de Contagem, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fale para nós como seu trajeto vocacional foi interrompido. Chegando em Belo Horizonte, eu fui estudar no Instituto Santo Tomás de Aquino, a Faculdade dos Religiosos de Teologia e Filosofia, um período muito importante na minha caminhada, muitas experiências que carrego no coração. No segundo semestre de 2016, eu fui ao oftalmologista em Maceió e a oftalmologista percebeu que eu tinha um problema nas pálpebras, não era questão de visão, e me recomendou que eu procurasse um neurologista. Ao consultar com o neurologista, ele passou alguns exames, mas não passou exames mais específicos. Me deu o diagnóstico de miastenia, que é uma doença neurológica muito grave. Então, esse diagnóstico foi uma surpresa. Ao relatar sobre esse diagnóstico, o formador ficou muito preocupado, né? E decidiu pela minha dispensa do seminário. Então, para mim foi muito difícil receber a notícia de que eu não poderia mais permanecer no segmento devido a essa questão, a este diagnóstico dessa patologia. Então eu tive que me despedir dos amigos, de tudo que eu tinha construído e retornar a Maceió. Isso foi no ano de 2016. Como você recebeu o diagnóstico e como foi sua superação? Procurei outro especialista, um médico muito conhecido na área de neurologia aqui em Alagoas, o Dr. Fernando Gameleira, e ele se interessou pelo meu caso e começou a estudar. Então eu passei por vários exames para chegar ao diagnóstico definitivo. Vários exames específicos e através de recurso da Secretaria do Estado, eu tive que viajar para Belo Horizonte, para um hospital referência chamado Sara Kubitschek, e lá eu fiz uma biópsia muscular para ter o diagnóstico da patologia. Então, após a biópsia, eu recebi o diagnóstico de síndrome de Kearney-Sayre, que é uma patologia que causa desordem no funcionamento dos órgãos, fraqueza muscular, pictose palpebral
e problemas cardíacos. E esse diagnóstico definitivo foi a conclusão da minha saga pela busca da descoberta do que realmente eu tinha. Não foi fácil para mim enfrentar todos esses obstáculos, contratempos da vida, mas pela fé eu consegui vencer todos eles. Então, todos esses fatos me inspirou a escrever. E no ano de 2019, eu decidi escrever a biografia, contando os fatos da minha história de vida. A minha infância, a minha adolescência, o chamado, as dificuldades vividas, né? Então, eu não tinha como publicar, porque publicar livro é caro. Com o apoio de amigas da igreja, do grupo do Texto da Misericórdia que participo, eu tive a ideia de fazer um sorteio de uma rifa, onde a minha família doou o prêmio e com o recurso arrecadado da rifa, eu consegui custear a publicação do livro. E o pároco da paróquia, atualmente, Padre Leonel Quaresma, generosamente me cedeu o salão da igreja para que fosse realizado a noite de lançamento do livro. E foi um evento muito especial, muito significativo, onde eu pude reunir família e amigos e consegui publicar o primeiro livro, intitulado Recomeçar, Persistir, Relatos da Vida e Vocação, onde eu relato a minha biografia de vida, mas eu relato também sobre valores humanos, sobre como devemos olhar o seu semelhante, né? Com um olhar de sensibilidade, como devemos valorizar as vocações, o talento que Deus desperta na vida da igreja. É um livro de espiritualidade, né? É um livro para motivar também a vocação. Ao ter que abrir mão da sua vocação ao sacerdócio, o que você descobriu ser capaz? Ao ter que abrir mão da vocação sacerdotal, eu descobri que eu posso contribuir muito como leigo consagrado na vida da igreja, no serviço pastoral, no serviço à comunidade, e também como cidadão, através da literatura, da escrita, transmitindo cultura, transmitindo valores, respeito, transmitindo a fé, a capacidade aos que leem as minhas obras, os meus escritos. Muito bem, Mateus. Você carrega um testemunho muito bonito. E você, ouvinte que acabou de sintonizar a Rádio Imaculada, estamos no programa Discípulos e Missionários. E o entrevistado de hoje é o escritor e pesquisador alagoano Mateus Cavalcante. Ele tem uma trajetória de fé e superação por meio da leitura. Então, Mateus, você já nos falou como foi que surgiu a ideia de publicar o seu primeiro livro, intitulado Recomeçar, Persistir, Relatos da Vida e Vocação. E em 2020 você lançou o segundo, com o título Diversidades Poéticas. E já neste ano você apresenta o livro Contando Alagoas em Prosas e Versos. Qual dessas três obras foi a mais desafiadora e por qual motivo? A mais desafiadora
foi a última obra, Contando Alagoas em Prosa e Versos, porque eu fiz uma pesquisa sobre a história do patrimônio de Alagoas. E você falar do patrimônio da nossa cidade é uma grande responsabilidade. Você transmitir valores culturais, sociais, é uma imensa responsabilidade. Exigiu muito de mim, muitas horas pesquisando, organizando, tentando aí colocar o projeto em prática, mas que no final deu tudo certo. Esse livro contou com vários colaboradores, né, Matheus? O que o leitor vai conferir? A grande riqueza desse projeto é porque eu convidei cidadãos representantes da cultura alagoana. Sérgio Moraes, que é um grande entusiasta da cultura da cidade de Pilar, Carla Emanuele Messias de Farias, presidente da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, o poeta e escritor Marcelino Carvalho de Brito, que reside na cidade de Satuba, Júlio Caio Rodrigues Vasconcelos, alagoano de Viçosa, Fabrício de Oliveira Lima, de Arapiraca, e Bruno César Monteiro, de União dos Palmares, para enriquecer esta obra, publicada em abril deste ano, que relata a história dos patrimônios em prosa e versos, a história da catedral, a história do arcebispado, a religiosidade presente na arquitetura das nossas igrejas, a riqueza cultural dos museus, dos palácios, e o propósito de escrever a obra não somente foi de resgatar a história do patrimônio, mas de promover atitudes e práticas de preservação da cultura, do patrimônio, o respeito à cultura, à religiosidade, à cultura, ao patrimônio, que é compromisso de todos. Quais os próximos projetos, Matheus? Então, estou com um novo projeto para o ano de 2022, de publicar a segunda edição da coletânea Contando Alagoas em Prosa e Versos. Essa coletânea conta com a colaboração de mais de 15 coautores. Estamos em processo de produção, de organização, para que o projeto possa ser publicado. Eu também tenho o meu canal no YouTube, onde lá você vai encontrar vídeos, entrevistas sobre a minha trajetória literária, e eu também idealizei um projeto virtual narrando a história dos patrimônios da nossa cidade em vídeo, que vocês podem ir lá conferir e acessar. O canal se chama Escritos Matheus Cavalcante. Tenho também o meu perfil literário no Instagram, onde eu divulgo as obras literárias e também divulgo as produções de outros amigos e dos autores regionais da literatura regional. O perfil é MC Versos e Palavras, que vocês podem acessar, conhecer aí esse meu trabalho
de valorização literária e cultural. Meu perfil no Facebook é Matheus R. Cavalcante, com I, e adquira as minhas obras. Todas estão disponíveis na versão e-book, para quem quiser conhecer e valorizar também a cultura alagoana. O nosso bate-papo está muito bom, mas já chega ao fim. Qual a mensagem que você deixa aos ouvintes da Rádio Imaculada? O que eu tenho a dizer para os ouvintes da Rádio Imaculada, do programa Discípulos e Missionários, é que não desanimem, que acreditem no seu talento, que acreditem na sua capacidade, que acreditem que é possível realizar os projetos, todos os projetos que o coração almejar. Não desperdicemos nossos talentos, nossa criatividade, nossas ideias. Não a deixemos guardada para si própria, mas busquemos desenvolvê-la, aperfeiçoá-la. Busquemos o apoio daqueles que nos motivam na nossa caminhada existencial, porque cada um de nós somos importantes e somos contribuinte na formação social do ser humano. E com Deus é certo de realizar. Quando colocamos Ele como centro dos nossos projetos, então é certeza de que vai se concretizar. Que não desanimemos em meio às adversidades, os obstáculos que aparecem no caminho, mas que busquemos sempre a força, a confiança e a graça de Deus para enfrentar os desafios da nossa vida. Eu me supero todos os dias, porque em meio às minhas limitações, às minhas fragilidades, né, físicas, eu me supero. Eu vou além da minha capacidade, né? Então, só pode ser força de Deus, graça de Deus, né? E Ele capacita todos nós quando nós estamos abertos à sua vontade. Que possamos sempre renovar e manter a nossa esperança viva nele e buscar sempre em Maria o auxílio, o amparo, a alegria de viver e de realizar. Agradecemos a sua participação, Matheus. Você é um exemplo para todos nós. O espaço será sempre aberto aqui para divulgar os seus trabalhos. Agradeço a Milícia da Imaculada pelo convite de relatar minha biografia de vida e literária neste espaço de comunicação da Palavra de Deus. Obrigado a todos da produção do programa Discípulos e Missionários. Um abençoado dia a todos os ouvintes desta rádio tão querida. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade do Matheus Cavalcante, pesquisador e escritor, que nos contou a sua trajetória de superação e o testemunho de vida como cristão. E nosso muito obrigado ao caro ouvinte que ficou conosco até agora. Se você perdeu algum momento da entrevista, pode conferir o programa de hoje completo no site centenarioarcmaceió.com.br. Um bom dia
e até o próximo sábado. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!